Você tem mais de 60 anos e acorda de manhã com aquela sensação de garganta pesada, cheia de catarro, como se tivesse uma bola de muco presa ali dentro, mesmo sem estar gripado? Muita gente acredita que o catarro na garganta aparece apenas quando estamos gripados ou resfriados. Mas a verdade é que esse muco pode se tornar um visitante diário, mesmo em quem está aparentemente saudável. Isso acontece porque o catarro é uma resposta natural do corpo a algum tipo de irritação. O organismo, para se proteger, produz muco e o envia para a região da garganta, como se fosse uma barreira contra agentes agressores. E é exatamente sobre isso que eu, doutora Helena Vasconcelos, vou conversar com você hoje. Se você tem mais de 60 anos, é essencial prestar atenção, porque ignorar esses sintomas pode esconder problemas respiratórios, digestivos e até cardíacos. Fique comigo até o final, porque eu vou revelar as verdadeiras causas do catarro persistente, mostrar os erros que a maioria das pessoas comete e, principalmente, o que você pode começar a fazer a partir de hoje para aliviar esse incômodo e proteger sua saúde. Vamos entender com calma as principais causas desse problema. Causa 1. Refluxo gastroesofágico, o ácido que sobe sem ser convidado. Uma das causas mais ignoradas do catarro persistente é o refluxo gastroesofágico. Muitas pessoas associam refluxo apenas àquela queimação no estômago depois de comer uma refeição pesada. Mas existe uma forma de refluxo que é chamada de refluxo silencioso. Nesse caso, a pessoa não sente dor no estômago, mas sim sintomas na garganta, pigarro, tosse seca, sensação de catarro preso, rouquidão. Isso acontece porque o ácido do estômago sobe até a garganta e irrita a mucosa. Como resposta, o corpo produz muco extra para tentar proteger essa região delicada. Um exemplo clássico é o idoso que janta tarde da noite, muitas vezes alimentos gordurosos ou pesados, e logo em seguida vai dormir. Durante a madrugada, o ácido sobe e a garganta fica irritada. De manhã, a pessoa acorda com o muco preso, tossindo, sem entender o motivo. Esse refluxo silencioso é muito mais comum do que se imagina e, se não tratado, pode causar não apenas o catarro persistente, mas também inflamações e até risco aumentado de problemas mais sérios no esôfago. Causa 2. Rinite e sinusite crônicas, quando o nariz escorre para a garganta. Outro grande vilão é o gotejamento pós-nasal. Talvez esse nome soe complicado, mas é simples. É quando a secreção do nariz, em vez de sair pelas narinas, escorre lentamente para a garganta. Quem sofre de rinite alérgica ou sinusite sabe bem do que eu estou falando. A pessoa passa a noite inteira respirando com dificuldade e pela manhã sente que a garganta está cheia de catarro. Na verdade, o que aconteceu foi que o muco ficou acumulado durante o sono. No idoso, isso é ainda mais comum porque a mucosa nasal perde parte de sua eficiência com o passar dos anos. O nariz não filtra o ar como deveria, não umidifica com a mesma qualidade e qualquer poeira, ácaro ou mudança de temperatura pode desencadear uma produção exagerada de secreção. Muitos pacientes chegam até mim dizendo: "Doutora, eu acordo todo dia com pigarro e catarro. Achei que era do pulmão, mas o senhor descobriu que era do nariz." Esse é o típico caso do gotejamento pós-nasal, que pode durar anos se não for corretamente tratado. Causa 3. Tabagismo. O efeito que continua mesmo depois de parar de fumar. O cigarro é, sem dúvida, um dos grandes inimigos da saúde respiratória. E aqui existe uma verdade dura, mas que precisa ser dita. Mesmo quem parou de fumar há muitos anos pode continuar sofrendo com as consequências. O tabaco, ao longo do tempo, provoca inflamações e destruição dos cílios que revestem nossas vias respiratórias. Esses cílios são como pequenos cabelinhos responsáveis por varrer o muco e impurezas para fora. Quando eles são danificados, o corpo não consegue mais eliminar o muco de maneira eficiente. Resultado, o muco fica parado, acumulando-se na garganta.
Por isso, não é raro ouvir pacientes dizendo: doutora, larguei o cigarro faz 15 anos, mas ainda sinto catarro todos os dias. Isso acontece porque as vias respiratórias ficam permanentemente mais sensíveis e inflamadas. E claro, quem ainda fuma, além de lidar com catarro persistente, corre risco aumentado de desenvolver doenças muito mais graves, como bronquite crônica, enfisema e até câncer de pulmão. Causa 4. Doenças respiratórias crônicas, quando o catarro é um alerta constante. Em pessoas mais velhas, é relativamente comum encontrar diagnósticos como bronquite crônica, DPOC, enfisema pulmonar ou asma. Todas essas condições têm algo em comum. O organismo produz secreção em excesso como forma de defesa. No caso da bronquite crônica, por exemplo, as vias respiratórias ficam inflamadas permanentemente e o muco passa a ser produzido em grande quantidade. Esse muco, no entanto, não é eliminado de forma eficiente, ficando preso, gerando tosse, falta de ar e pigarro constante. Já no enfisema e na DPOC, os pulmões ficam mais frágeis, menos elásticos, e o corpo tenta compensar produzindo secreção. Isso explica por que muitos idosos relatam sentir catarro diariamente, mesmo sem estar gripados. Essas doenças exigem acompanhamento médico constante, porque o catarro, nesses casos, não é apenas incômoda, é um sinal de que o pulmão está pedindo socorro. Outros fatores que também podem contribuir. Além dessas 4 causas principais, existem ainda outras situações que podem provocar catarro persistente. Efeitos colaterais de medicamentos. Alguns remédios para pressão arterial ou para tratar problemas cardíacos podem ressecar ou irritar a mucosa, favorecendo a produção de muco. Ambientes poluídos ou secos. Quem vive em cidades grandes, respira poeira ou fumaça diariamente ou dorme em ambientes com ar-condicionado pode sofrer mais com a irritação na garganta. Intolerâncias alimentares e sensibilidade a laticínios. Em algumas pessoas, o consumo excessivo de leite e derivados estimula a produção de muco. Problemas de hidratação. Muitos idosos bebem pouca água, e quando o corpo está desidratado, o muco fica mais espesso e difícil de ser eliminado. Agora que você já entendeu as causas mais comuns, é hora de refletir. Ignorar o catarro pode ser perigoso. Agora eu vou te mostrar os riscos de conviver com esse sintoma sem investigar sua causa, para que você perceba que não é apenas um desconforto, mas um sinal importante de saúde. Muitas vezes, quando falo em consultório sobre a importância de investigar o catarro persistente, ouço respostas como: "Ah, doutora, é só um pigarro, coisa da idade mesmo." Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez ninguém tenha falado com você. Não é normal conviver diariamente com catarro na garganta. Esse muco constante pode ser um aviso silencioso do seu corpo de que algo não está funcionando bem. E quando ignoramos esse sintoma, podemos estar atrasando o diagnóstico de problemas sérios. Vou explicar, com calma, os principais riscos de não dar atenção a esse sinal. Sinal 1. Irritação crônica e inflamações repetidas. Quando a garganta está constantemente coberta de muco, a mucosa fica irritada. Isso leva a inflamações de repetição, como faringite crônica, crises de tosse seca e até rouquidão persistente. Com o tempo, essa irritação constante pode fragilizar a voz, dificultar a deglutição e até aumentar o risco de infecções na região. Muitos idosos me relatam que vivem com a sensação de arranhar na garganta, e isso não deveria ser visto como algo normal. Sinal 2. Problemas de sono e cansaço diurno. O catarro persistente costuma piorar à noite, principalmente quando a pessoa se deita. Isso atrapalha o sono, porque o catarro escorre e causa tosse ou engasgos durante a madrugada. E o resultado? O idoso acorda mais cansado, com a sensação de que não descansou mesmo após várias horas na cama.
Esse sono de má qualidade afeta diretamente a memória, o raciocínio e até aumenta o risco de quedas, porque deixa a pessoa mais lenta e desatenta durante o dia. Sinal 3. Risco de broncoaspiração, quando o muco vai para o pulmão. Um risco pouco falado, mas muito importante, é a broncoaspiração. Isso acontece quando, ao invés de ser expelido, o muco acaba descendo para os pulmões. Em pessoas mais velhas, que já têm reflexos de tosse mais fracos, esse risco é ainda maior. E quando o catarro chega ao pulmão, pode causar infecções sérias, como a pneumonia aspirativa, que é extremamente perigosa em idosos. Sinal 4. Piora de doenças já existentes. Se o catarro for consequência de doenças como bronquite, enfisema ou refluxo, ignorar os sintomas significa permitir que a doença continue evoluindo sem tratamento adequado. Por exemplo, no caso do refluxo silencioso, o ácido pode causar lesões no esôfago, predispondo até ao desenvolvimento de câncer esofágico em longo prazo. Já no caso da bronquite crônica, o muco persistente é sinal de inflamação contínua nos pulmões, que pode levar à perda progressiva da função respiratória. Sinal 5. Impacto direto na qualidade de vida. Além dos riscos clínicos, é preciso falar do impacto emocional e social. O idoso que vive tossindo, limpando a garganta ou cuspindo catarro em público acaba se sentindo constrangido. Muitos deixam de participar de encontros familiares, evitam sair de casa ou até de conversar muito com medo de crises de tosse. Isso vai minando a autoestima e pode contribuir para o isolamento social, algo que infelizmente é comum na terceira idade. Sinal 6. Um possível sinal precoce de doenças mais graves. Não quero assustar você, mas preciso ser honesta. Em alguns casos, o catarro persistente pode ser o primeiro sintoma de algo mais sério. Pode estar relacionada a tumores de laringe, traqueia ou pulmão. É claro que na maioria das vezes não é esse o caso, mas justamente por isso é tão importante não normalizar o sintoma. Quanto mais cedo uma alteração grave é identificada, maiores são as chances de tratamento e recuperação. Portanto, meu conselho é claro: não aceite o catarro persistente como parte natural da idade. Ele pode até começar como um incômodo pequeno, mas se não investigado, pode trazer consequências sérias para a saúde e para a sua qualidade de vida. Agora vamos falar sobre algo que interessa a todos. Quais erros a maioria das pessoas comete ao tentar se livrar do catarro e que, na verdade, só pioram o problema? Quando a garganta está constantemente carregada de muco, a primeira reação de muitas pessoas é tentar resolver o problema por conta própria. O idoso toma aquele chazinho que ouviu falar, usa um remédio antigo que alguém da família indicou ou simplesmente ignora o sintoma e segue a vida. Mas a verdade é que alguns hábitos aparentemente inocentes só pioram a situação. Vou listar agora os erros mais comuns que observo no consultório e que provavelmente você ou alguém da sua família já cometeu. Erro 1. Acreditar que é normal da idade. Esse é, sem dúvida, o erro mais frequente. Muitos idosos pensam: "Ah, doutora, isso é coisa da velhice, já me acostumei." Só que o corpo humano não foi feito para viver com o muco preso todos os dias. Quando aceitamos isso como normal, acabamos atrasando o diagnóstico de condições que poderiam ser tratadas e até evitadas. Erro 2. Abusar de pastilhas, sprays e xaropes por conta própria. É comum o paciente chegar dizendo que vive comprando pastilhas para garganta ou sprays nas farmácias. Esses produtos até dão uma sensação momentânea de alívio, mas não resolvem a causa. Pior, muitos contêm substâncias que ressecam a mucosa, fazendo com que o corpo produza ainda mais muco para compensar. Outro erro é tomar xarope sem indicação médica. Alguns são formulados para soltar catarro dos pulmões, outros para reduzir a tosse. Usar o tipo errado pode deixar o quadro ainda mais confuso e aumentar a irritação. Erro 3. Deitar logo após as refeições. Esse é um hábito extremamente comum entre pessoas acima de 60 anos.
Depois do jantar, especialmente se for uma refeição pesada, muitos gostam de se deitar para descansar ou até dormir logo em seguida. O problema é que essa atitude favorece o refluxo silencioso, uma das principais causas de catarro persistente. Quando estamos deitados, a gravidade não ajuda mais a manter o conteúdo do estômago em seu lugar e o ácido pode subir em direção à garganta. O resultado é acordar durante a noite engasgando ou começar o dia com catarro acumulado. Erro 4. Consumir alimentos que aumentam a produção de muco. Pouca gente sabe, mas certos alimentos podem estimular ainda mais a secreção. Os laticínios, como leite integral, queijos muito gordurosos e creme de leite, estão entre os principais. Eles não causam o problema em todos, mas em pessoas sensíveis podem deixar o muco mais espesso e difícil de eliminar. Além disso, comidas muito gordurosas, frituras e excesso de açúcar também irritam a mucosa e aumentam a produção de catarro. Erro 5. Viver em ambientes secos ou mal ventilados. Outro erro comum é passar muitas horas em ambientes fechados, com ar-condicionado ou aquecedor ligado. O ar seco resseca a mucosa e, como resposta, o corpo aumenta a produção de muco para proteger a garganta. Isso explica por que muitas pessoas sentem mais catarro à noite ou ao acordar, depois de dormir em um quarto fechado e sem ventilação adequada. Erro 8. Postergar a ida ao médico. Talvez esse seja o erro mais perigoso. A pessoa convive anos com o catarro, tentando conviver com o problema, mas nunca procura investigar. E assim, se houver algo mais sério por trás, como refluxo, bronquite crônica ou até um tumor inicial, o diagnóstico só será feito quando a situação já estiver avançada. Esses são os erros mais comuns que vejo diariamente. E se você se identificou com algum deles, não se culpe. A maioria das pessoas não sabe que essas atitudes pioram o problema. O importante é que a partir de hoje você já tem informação para começar a mudar. Depois de entender as causas do catarro persistente e os erros que a pioram, é hora de focar nas soluções. A boa notícia é que existem medidas simples, práticas e seguras que podem reduzir a produção de muco e aliviar a garganta. E o melhor, você pode começar a aplicá-las hoje mesmo, sem precisar de medicamentos caros ou procedimentos invasivos. Eu vou te mostrar 5 medidas que podem reduzir a produção de catarro e aliviar a garganta. Solução 1. Hidratação constante. A água é sua aliada número 1. Beber água ao longo do dia mantém o muco mais fluido e facilita a eliminação natural. O ideal é beber pequenas quantidades regularmente, em vez de grandes goles de uma vez só. Além disso, evite substituir água por café ou chá em excesso, pois essas bebidas podem ter efeito diurético e ressecar ainda mais a mucosa. Dica prática: coloque uma garrafa de água ao lado da cama ou na sala. Ao se lembrar de tomar, dê pequenos goles. Isso já faz uma grande diferença. Solução 2. Ajustes na alimentação. Alguns alimentos irritam a garganta ou estimulam a produção de muco. Reduza laticínios integrais, queijos gordurosos e creme de leite. Evite frituras e alimentos muito condimentados à noite. Prefira frutas, vegetais e grãos integrais, que ajudam na digestão e não estimulam a produção de muco. Ao mesmo tempo, alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, laranja e mamão, ajudam a reduzir inflamação na mucosa da garganta. Solução 3. Controle de refluxo silencioso. Se você identificou que o catarro pode ser resultado do refluxo, evite alimentos ácidos, frituras e café à noite. Prefira refeições menores e mais leves. Mantenha o peso corporal adequado, pois o excesso de peso aumenta a pressão no abdômen e facilita o refluxo. Essas medidas não apenas reduzem o catarro, mas também protegem o esôfago e a garganta de inflamações crônicas. Solução 4. Evitar poluição, fumaça e irritantes.
Se você ainda fuma ou está exposto à fumaça de cigarro, poluição ou produtos químicos, é hora de reduzir ou eliminar a exposição. Mesmo a fumaça de fogão a lenha, lareiras ou churrasqueiras em excesso pode irritar a mucosa e aumentar o catarro. Aplicar essas medidas simples e práticas já pode transformar a sua rotina. O importante é agir com constância e atenção, observando como o corpo reage e ajustando hábitos que provocam irritação ou aumento do muco. Lembre-se, o catarro persistente não é apenas um incômodo. Ela é um alerta do seu corpo, que merece atenção, principalmente depois dos 60 anos. Ao entender suas causas, corrigir hábitos que pioram o problema e adotar medidas simples e naturais, você pode reduzir significativamente o desconforto e melhorar sua qualidade de vida. Se você sofre com pigarro constante ou catarro na garganta, não ignore esses sinais. Faça pequenas mudanças hoje mesmo e observe como seu corpo responde. E claro, se o problema persistir, procure sempre um médico de confiança para a avaliação completa. Se você achou esse vídeo útil, curta e compartilhe para que mais pessoas entendam a verdadeira causa do catarro persistente. Comente aqui embaixo se você já sofreu com esse problema e quais medidas funcionaram melhor para você. E não se esqueça, se inscreva no canal Doutora Helena Vasconcelos para receber dicas práticas de saúde, bem-estar e longevidade, especialmente para quem tem 60 anos ou mais.